Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Que ótimo a gente estar reunido mais uma vez, né? E hoje a gente vai comentar um pouquinho com vocês, né? Como surgiram as festas juninas, tá certo? Bom, o objetivo é que a gente possa entender um pouco mais do que acontece aqui no mês de junho, tá certo? Então, primeiramente, o que a gente vai observar? Que no Brasil, a festa junina, ela vai ter componentes dos portugueses, né, que trouxeram essas culturas principalmente com os jesuítas, tá certo? Com os costumes indígenas, tá certo? Com os costumes dos caipiras do interior do Brasil e dos africanos também, tá certo? Então, toda essa mistura deu o que a gente conhece hoje como as festas juninas. Mas vamos entender um pouco mais detalhado sobre alguns aspectos, né, desse período, né, do mês de junho, conhecido como festas juninas. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais para a gente, né, conhecer o que acontece no nosso país, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, né, deixa eu tirar aqui minha imagem para ficar agora somente as informações que interessam para a gente, tá ok? Bom, vamos lá. As festas juninas, né, relativas ao mês de junho, né, inicialmente elas tinham um caráter maior, né, católico, uma festa religiosa, tá certo? Em homenagem a três santos, né? São Pedro, São João e Santo Antônio, tá certo? Santo Antônio é comemorado no dia 13 de junho, São João Batista no dia 24 e São Pedro no dia 29. Por que dessas datas, né? O dia 13 de junho foi que o Santo Antônio morreu, né? O dia 24, né, é o nascimento, né, de João Batista, né? E no dia 29 de junho, né, o dia que foi martirizado, né, São Pedro, tá certo? São Pedro, por sinal, né, considerado o primeiro papa, né, da Igreja Católica, né? O Santo Antônio era um santo português muito adorado em Portugal, né? O São João, né, esteve com Cristo, né, lá o batismo no Rio Jordão, tá certo? Então, a origem inicial que a gente pode imaginar, né, é de uma festa religiosa, né, em homenagem, né, a esses três santos da Igreja Católica, né? Esse é o conhecimento comum que todos nós temos, tá certo? Mas tem algo mais para a gente poder entender, tá certo? Bom, existe, né, um negócio chamado equinócio e solstício. Isso a gente aprende em geografia. Vamos ser bem rápido para não ser uma aula de geografia, tá certo? A gente pensa que tem uns 12 horas de noite e 12 horas de dia. Só que isto não é verdade. Tem época que a noite é mais longa do que o dia, né? Tem época do ano que o dia é mais longo do que a noite. Em poucos momentos, né, eles terão períodos iguais. É exatamente no chamado equinócio, tá certo? E o solstício é aquele período onde o dia é mais longo, né, do que as noites. Então, o solstício de verão, tá certo? Era uma festa que existia no hemisfério norte, né, lá pela Europa, tá certo? Aonde havia uma grande comemoração, né, a chegada, né, da fartura, da fertilidade, tá certo? A colheita, né, dos que ficaram plantando, a chegada do sol, o equinócio de verão, né? Um período de grandes celebrações, né? Os celtas, os nórdicos, os egípcios, os hebreus tinham essa comemoração, tá certo? Era em comemoração à fartura das coisas, tá certo? Só que esta comemoração, né, era uma comemoração dos pagãos, né? Era uma adoração a deuses não católicos,
tá certo? Então, vejam, né, exatamente nesse período 21, 22, 23, acontece o solstício de verão, aonde os dias são maiores do que as noites. Nós, como vivemos no hemisfério sul, quase a gente não percebe essa diferença, mas na Europa, sim, tem aqueles períodos frios, o período da primavera, do outono, do verão e do inverno, coisa que aqui no Brasil a gente não percebe esta diferença. Então, eles comemoravam a chegada do verão, o solstício de verão. Eles se juntavam, faziam festas durando um dia, 15 dias, né, com muita comida, com muita bebida. Mas só que essas festas pagãs não eram festas, né, da Igreja Católica. Posteriormente, né, a Igreja Católica ela encampa, né, essas festas no período em que a Igreja Católica, né, ela começa a se expandir no mundo. Como ela viu que não tinha condição de acabar com essas festas, o que é que ela fez? Ela trouxe para si essas festas e colocaram no mês de junho 3 santos, né, para exatamente fazer festas, né, em comemoração. Ela fez um arranjo, né, para coincidir esses 3 santos católicos com o período de celebração das festas pagãs que acontecia no hemisfério norte, tá certo? Então, como eu disse a vocês, né, aí vocês estão vendo a deusa da fertilidade, né, das colheitas, das plantações, né? Na Europa, os cultos à fertilidade eram em junho, tá certo? Foram reproduzidos até por volta do século X. Como a igreja não conseguia terminar, combater, decidiu o quê? Cristianizá-los, juntar, fez uma homenagem a 3 santos, né, naquele mesmo período daquele mês, tá certo? Então, houve essa técnica, né, da Igreja Católica para, né, pegar essas festas que aconteciam, tá certo? Bom, e o interessante das festas juninas, que aqui no Brasil, o índio, né, ele também fazia rituais nesta época do ano para agradecer a colheita, né? Fazia dança, muita comida, tá certo? E com a chegada do português, né, ele percebeu, né, as semelhanças, né, que acontecia na Europa e aqui com os índios, né, que também faziam as suas festas, suas oferendas, né, ao período de colheita, tá certo? Com a chegada dos jesuítas portugueses, né, os costumes indígenas de caráter religioso e festivo se fundiram. Eles foram misturando em uma coisa só, tá certo? A mesma coisa que eles fizeram na Europa, eles fizeram aqui com os indígenas. Foram juntando as festas, tá certo? Então é por isso, pessoal, que as festas tanto celebram, né, os deuses, os santos católicos, como oferenda, né, às colheitas, né? Então, os pratos feitos pelos nativos, principalmente à base de milho, né, a canjica, a pamonha, o bolo de milho, o milho cozido, o mucunzá, né, são oferendas, né, aos deuses em agradecimento à colheita. E foram todos ficando juntos, foram, né, se acomodando um no outro, tá certo? Bem como, né, algumas tradições dos africanos posteriormente também, tá certo? Aquele modo de se vestir, com camisa rasgada, com aquelas roupas xadrez. Pessoal, porque até mais ou menos a década de 20, né, o Brasil era um país eminentemente rural, tá certo? As pessoas viviam mais no campo do que na cidade. As pessoas morarem na cidade, isso é um fenômeno relativamente recente, a partir dos anos 50. Até antes, a maior parte da população, elas viviam, tá certo? No campo, entendeu? Então, era uma homenagem, né, à população da época, se vestir
né, de um modo caipira. Por isso que eles têm aquele vestuário com chapéu de palha, que a maior parte da população trabalhava na agricultura, isso antigamente, tá certo? Bom, as festas, elas estão espalhadas por todo o Brasil, né? E elas têm características diferentes. Nós, no Nordeste, né, temos uma maneira de celebrarmos, né? As capitais têm grandes festas, né? As duas cidades que se destacam, né, nessas festividades Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, tá certo? Mas nós temos festividades muito grandes na Bahia, né? Se vocês não sabem, o baiano ele prefere as festas juninas do que o próprio carnaval. No carnaval da Bahia, eles vão ganhar dinheiro com os turistas. As festas que os baianos mesmo curtem, né, são as festas juninas, tá certo? Aqui existe em Fortaleza festa em vários bairros, né? As tradicionais, né, quadrilhas, festivais de quadrilha, né? A prefeitura há anos tenta organizar uma grande festa, mas não consegue. Mas mesmo assim essa tradição permanece nos bairros, né? Quem não gosta de assistir uma quadrilha junina no seu bairro, né, fazer o deslocamento, aqueles festivais de quadrilha, tá certo? Então, cada local tem as suas características, tá certo? Bom, a quadrilha, né, ela vem exatamente da França, né? É uma dança francesa, uma dança de salão, dançado aos pares, tá certo? Com uma coreografia, né? Daí a gente tira, né, alguns passos que aí você vai observar a influência. Anavantu, Anarrié, né, ir para frente, ir para trás, balancê, né, são passos, né, que vieram, né, da cultura francesa, tá certo? Então você percebe que as festas juninas, a gente já falou de rituais pagãos, a gente já falou dos indígenas, tá certo? Então é uma grande mistura de contribuições, né, que chegou ao Brasil, né? E em homenagem aos três santos, né, que a gente já falou anteriormente, Santo Antônio, São José e São Pedro, né, que estrategicamente, né, a Igreja Católica botou no mês de junho, né, para cristianizar as culturas pagãs existentes na Europa, tá certo? Bom, vou mostrar aqui, vamos ver um pouquinho, né, de uma quadrilha tradicional, tá ok? Pois é, né? A gente observou aí um pouquinho de uma quadrilha tradicional, né? Todo mundo aí está lembrando no seu período de infância, ter dançado uma quadrilha no bairro, na escola, né? Na vizinhança, né? Então a gente vê aí, né,
tipicamente, como eu falei, é uma dança de salão. Às vezes, quando você assiste algum filme, né, você vê isso muito parecido na Europa, né, mas que veio para o Brasil, né, e houve adaptações, como o vestuário, como eu falei para vocês, remete a uma época em que o Brasil era um país, né, rural, onde a maior parte da população era rural e tinha um vestimento simples, tá certo? A nossa população, posteriormente, ela se torna urbano. Então, para fazer uma referência a esta época, existem essas danças. E como eu falei, né, nomes franceses, depois foram, né, sendo incorporado à criação de novos passos, né, fazem parte. Hoje em dia, né, já existe uma estilização, né, uma modernização desse processo, que é as quadrilhas estilizadas, né, que a gente vai ver aqui também, tá certo? Vamos ver um pouquinho aqui de uma quadrilha estilizada. Boa noite, senhoras e senhores. Mais um ciclo se inicia com ele. A chegada do espírito junino envolve todo o povo do Nordeste brasileiro. É chegada a hora. Sinta-se na flor da pele o arrepio e no coração a emoção da sua chegada. Seja bem-vindo, espírito junino. Nós já escutamos o seu sinal. Sinais, sinais, eu já escuto os seus sinais. Quadrilha! A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais. E tu virias uma manhã de domingo. Tu vens, tu vens. Eu quero ver! Eu já escuto os seus sinais. Lá em cima! Tu vens, vens, vem, vem. Eu já escuto os seus sinais. Quadrilha! Junina! São João! Isso é Junina São João! Sinais, sinais, eu já escuto os seus sinais. O espírito junino nunca foi visto, apenas sentido. E por isso, o pobre ser divino de tantas alegrias levado à nossa gente, só restou de companhia a fria solidão. Boa noite. Peço licença a todos, inclusive ao senhor marcador. Dentre tantas histórias de amor contadas no São João, uma em especial eu contarei hoje. Há muito tempo por essas terras sertanejas, uma jovem chamada Maria aparecia esperançosa. Era o dia de arrumar um marido para se casar, e para não ficar sozinha, ela apelava para todas as simpatias. No Caritó, Maria não poderia... Pois é, a gente viu aqui dois exemplos, né, da quadrilha tradicional, da quadrilha estilizada, né? E aí, vocês preferem qual, né? A tradicional ou a estilizada? Eu, particularmente, né, eu gosto muito da tradicional, remete, né, ao período da minha infância, né? Muitas vezes no colégio, na turma de bairro, a gente dançou quadrilha, né? Já na adolescência também, no meu bairro, a gente dançava essa quadrilha tradicional. Essa já estilizada, né, é legal, é bonita, de vez em quando eu assisto uma, né, acho interessante, né, mas eu acho que ela foge um pouco, né, às tradições, pelo menos para mim, né, mas é muito bonita de se assistir, né, uma beleza cênica
espetacular, né? A nível de escola de samba, né? A gente tem festas belíssimas, né? A nível, né, de beleza cênica, né? Como a festa do Boi Bumbá, né? A festa lá do Boi Garantido, né? Em Manaus, né? Ali em Parintins, né? As escolas de samba no Rio de Janeiro, né? Nós temos inúmeras, né, festas, né, interessantes da gente observar no nosso Brasil. Mas continuando aqui a nossa conversa, né? E a fogueira? Qual é o sentido da fogueira, tá certo? Existem, né, sempre aquela história das festas pagãs. Nas festas pagãs, que duravam 2, 3 dias, uma semana, né? Hoje tem aquelas raves, né? Antigamente já existiam as festas pagãs que duravam uma semana, um final de semana todinho, tá certo? E aí eles acendiam as fogueiras, né? Para iluminar, né, o local que estava tendo festa, né? E os católicos tiveram que, né, explicar a utilização das fogueiras nas festas religiosas, tá certo? Vamos lá, uma explicação, né? A Isabel, a Santa Isabel, que era mãe de João Batista, tá certo? Disse à Virgem Maria, que era mãe, quando São João nascesse, ela iria acender uma fogueira para avisá-la do nascimento do filho, tá certo? Então Maria viu as chamas de longe, né? E foi avisar que a criança estava recém-nascida. Então, uma das explicações, né, da Igreja Católica da utilização da fogueira é exatamente essa. Mas a gente sabe que, na verdade, né, foi trazer a história, né, que esses rituais já existiam nas festas pagãs, tá certo? Bom, as simpatias, né, são famosas, de colocar Santo Antônio de cabeça para baixo, né? Então, subir o pau da bandeira, aquele monte de coisa, né? Então, esses 3 santos são homenageados no mês de junho: Santo Antônio, São João Batista, né? São Pedro, né? Eles vão inspirar novenas, rezas, diversas simpatias, tá certo? E existem também, né, a história dos balões, também existem, né, um segredinho, né? Dizem que os balões, você coloca o pedido de São João e leva, né? Quando sobe, está levando esses pedidos para São João, tá certo? O santo mais requisitado, né, do casamento das solteiras, né, é o Santo Antônio, tá certo? Também se existe a teoria, né, que os balões eram soltos no início das festas para avisar a população nas redondezas que as festas juninas tinham iniciado. Então, o balão era um meio de comunicação. Hoje, né, a gente manda um WhatsApp, né? E no instante todo mundo está sabendo. Mas antigamente, pessoal, não tinha esses aplicativos, né, de mensagem. Então, o aplicativo de mensagem era soltar os balões de longe e você observava, tá certo? Ou as festas acabaram de começar. Bora que a festa já começou, tá certo? A comilança, né? Como a gente já falou, aí há uma incorporação, né, de várias culturas, né? O milho, né, que vai ter seus diversos derivados, o bolo de milho, canjica, tá certo? O mucunzá, pamonha, tá certo? Batata doce, né? A mandioca que aí vai fazer, né, a tapioca, né, o pé de moleque, o quentão, a pipoca, né, o pé de moleque, já falei, né? E por aí vai, né? A mistura, né, desses 3 elementos, né? O negro, né, o índio, né, e o europeu colonizador, né, vão trazer e vão fazer essa mistura. Aí vejam, né, vamos voltar para o início da aula, as festas pagãs, tá certo? Que cultivavam a comida. Então, vejam que esta é uma época de muita comida, exatamente para celebrar a fartura, tá certo? Os sons regionais, tá certo? Bom,
Hoje, em algumas festas, né, se toca tudo, menos as músicas tradicionais, né, de São João, né? O Nordeste se caracterizou por Luiz Gonzaga, tá certo? Mas já lá no Sudeste, né, João de Barro, Adalberto Ribeiro, né, Lamartine Babo, né? Cada região tem um som típico. Aqui pra gente, quem não já dançou quadrilha, né, essa música tradicional de Luiz Gonzaga? Veja. Pessoal, para mim, né, o São João é esse tipo de música, né? Embora hoje em dia a gente tenha um bocado de coisa tocando na noite de São João, né? Mas a minha lembrança musical é Luiz Gonzaga, né? Com as quadrilhas, as marchas juninas, tá certo? E para a gente encerrar, né, com a nossa parte musical, né? Dizer viva São João, né? Viva, né? Espero que a gente tenha conhecido um pouquinho mais, né, sobre essas festas juninas. Então a gente vai terminar aqui, né, com uma música bem tradicional mesmo, né, para a gente, né, você se levanta aí e vai dançar, né, o São João. Todo mundo agora eu chamo para a gente dançar, todo mundo junto agora, essa música, tá certo? Vamos lá, todo mundo junto, vamos lá se levantar, chama quem está aqui do lado de você. Se não tiver, você dança sozinho, tá ok? São João do mundo é assim, ó. É o forró Mastruz com leite. Explodiu meu coração, feito bomba no São João, quando deslizei as mãos pelas suas costas nuas. Vi estrela no salão, lua cheia de balão, Deus em de fogueira, me queimando de paixão. Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas grossas. Dança São João na roça. Roça de milho, roça meu filho, roça assim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça batata, roça sim, seu corpo em mim. Roça de milho, roça meu filho, roça assim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça batata, roça sim, seu corpo em mim. Explodiu meu coração, feito bomba no São João, quando deslizei as mãos pelas suas costas nuas. Estrela no salão, lua cheio de balão, Deus em luz de fogueira, me queimando de paixão. Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas grossas. Dança São João na roça. Roça de milho, roça meu filho, roça assim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça batata, roça sim, seu corpo em mim. Roça de milho, roça meu filho, roça assim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça batata, roça sim, seu corpo em mim. Vamos roçar, Renata Santos! Só se for agora, Wanderson Araújo, com forró, Mastruz com leite. Vamos nessa, filé! Pois é, pessoal, assim a gente encerra nosso bate-papo para explicar um pouco sobre as festas juninas e vamos tentar preservar ao máximo, né, essa nossa identidade cultural, né, que
cantemos outras músicas, que dançamos outras músicas, mas que a gente nunca, né, deixe apagar essa fogueira, né, do São João com as nossas verdadeiras tradições, tá ok? Então, né, tenha boas férias, né, e que a gente volte firme e forte, tá ok?